Depois de 2 filmes um atrás do outro de extremo sucesso, a Warner já saiu trabalhando em uma nova sequência de Harry Potter. Só que dessa vez ela levou um tempinho a mais, cerca de 1 ano e meio ali. Só em 2004 sairia esse novo filme. Olha só o tamanho das crianças já, cê é louco. Esses bichinhos crescem muito rápido, doido. Dessa vez vocês devem perceber umas diferenças no filme. O tom vai estar um pouco mais sério do que nos outros. O diretor também mudou e o novo cara trouxe uma visão nova pros filmes, trabalhando de forma diferente ali a seriedade da parada e até o figurino dos atores. Até o ator do Dumbledore foi trocado porque o original infelizmente faleceu, né? No fim esse acaba sendo considerado por muitos o melhor filme de Harry Potter. E como é uma franquia amada pra cacete, isso deve significar alguma coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui. Já começa o filme com o Harry debaixo das cobertas fazendo o que todo adolescente faz, e que envolve sua varinha mágica. Só que no caso dele ele tá só usando como lanterna, uma lanterna que ilumina meio quarteirão ali. E ele tá realmente achando que ninguém ia perceber esse puta clarão que aparece e some a cada 5 segundos. Olha o tio dele pronto pra descer o tapão no moleque. A família Dursley tá recebendo a irmã do tio do Harry, e ela é tão ruim quanto o velho. Já sai batendo recorde de menosprezar a criança. E o Harry tá entrando na fase rebelde da adolescência e não deixa barato quando a véia fala mal dos pais dele, já metendo um feitiço pra ela ficar maior do que já era e sair flutuando por aí. E ele fez esse feitiço só na base do ódio, não foi nem de propósito. E a véia sai voando por aí. E era bom que nem voltasse também. Aí o Harry fica de saco cheio e decide sair daquela casa mais cedo do que as aulas começariam. E ele já mete o apavoro no velho com a varinha, mesmo que seja proibido usar magia fora da escola. O Harry anda um pouco pela noite, mas ele percebe que ele meio que não tem pra onde ir, né? Já que ele não consegue ir pra Hogwarts mais cedo. Aí do nada no matinho aparece a porra de um lobo suspeito pronto pra atacar o Harry. Mas aí aparece a porra de um ônibus inglês do completo nada, que é apresentado como um ônibus que serve pra bruxos perdidos. O lobo some e o Harry embarca. E o motorista do ônibus é um velho que já deve estar cansado de viver, porque dirige uns 200 por hora bem de leve. E quase atropela essa velha. E no jornal que o outro mano do ônibus tava lendo, o Harry toma conhecimento sobre esse tal de Sirius Black, um bruxo assassino que teve envolvido com o Voldemort e que tava preso em Azkaban. Só que ele meteu o louco e conseguiu ser a primeira pessoa a fugir de lá. E ele é o tal do prisioneiro de Azkaban do título. Ou era, né? Tinha que ser ex-prisioneiro agora. O ônibus deixa o Harry em um hotel de bruxos em Londres. Lá ele se encontra com o ministro da magia, que conta que a tia dele foi resgatada dos céus e que já apagaram a memória dela. E também deixa entender que existe algum tipo de conexão entre o Harry e o Sirius Black. Na manhã seguinte o Harry se encontra com a Hermione, o Ron e o resto da família Weasley. Engraçado como é que essas crianças passam, sei lá, 9 meses na escola todo ano e crescem mó pouco. Mas nos 3 meses de férias que eles ficam em casa, eles dão uma puta de uma esticada. E uma hora o pai do Ron, que trabalha no Ministério da Magia, puxa o Harry pro cantinho pra falar sobre o Sirius. Mesmo sabendo que o Ministério não aprovaria contar isso, ele fala pro moleque que o Sirius na verdade tá atrás do Harry, porque ele acredita que o Harry seja a única coisa que impede a volta do Voldemort. E o Ron quase deixa o Perebas pra trás. No trem pra Hogwarts, eles entram na cabine e já tem um cara dormindo todo estranho. E esse é o tal do Professor Lupin. Eles vão conversando sobre o cara ali em alto e bom tom, foda-se, né? Sem nem verificar se o cara tá dormindo. Pior é o Harry fechando a porta pra falar sobre o Sirius com os moleques. Nem sabe se o cara ali tá dormindo, não pode nem esperar um momento mais privado, né? Do nada o trem para no meio de uma puta chuva. As luzes começam a falhar, a temperatura fica toda louca e do nada entra um fantasma preto dos infernos dentro dos vagões. Ele é um dementador, um guarda de Azkaban, vistoriando o trem atrás do Sirius, tá ligado? Só que quando ele chega no Harry, ele começa a sugar a alma do moleque. Nessa hora o professor Lupin acorda salvando a criança. Depois o Lupin explica o que aconteceu e quando sai de cena, o Harry diz que durante a confusão escutou uma mulher gritando, coisa que ninguém mais ouviu. Ó, Hogwarts saiu de novo, coisa bonita. E já começa o ano como? Com um professor novo de defesa contra a arte das trevas, que no caso é o Lupin. Só pela vaga que estão colocando ele na escola já dá pra suspeitar que tem coisa aí. E o Hagrid também agora virou professor. E o Duas Portas já solta a bomba, falando que por ordem do ministério, os dementadores vão estar rondando pela escola até que o Sirius seja pego. Olha o brasileiro atravessando o fantasma. E o Harry passa o resto da noite se divertindo com os amigos. Um pouquinho de felicidade na vida do moleque, né? Depois de viver em um lar abusivo e 2 anos de eventos extremamente perigosos acontecendo com ele. Corta pra uma aula onde eles vão aprender a ler o futuro. E a Hermione teleporta para a mesa dos moleques. E a xícara do Harry mostra que ele vai se fuder muito, basicamente. Era pra ser um lobo desenhado aqui. Já a aula do Hagrid é levar os moleques pro meio do mato pra conhecerem criaturas mágicas. E o Malfoy até destrata o Hagrid uma hora, mas esse ano o Harry tá poucas ideias. A voz dele engrossou e agora ele já chama pro fight. Mas a aula tem que continuar. E a parada é fazer carinho nesse bichão aí, o Bicuço, que é o hipogrifo. Eu acho que eu já vi esse filme antes, hein? Mas tá tudo errado quando o Malfoy dá uma de idiota como sempre, se machuca e o Hagrid tem que levar ele pra enfermaria. Outro dia eles têm aula com o Lupin, onde ele apresenta um bicho papão, que se transforma no pior medo do oponente. E então eles usam um feitiço pra se livrar dele. E o tal feitiço transforma o bicho em algo ridículo, onde o riso afasta ele. Só que quando chega a vez do Harry, ele se transforma num dementador. O moleque traumatizou muito aquela noite. Mas o Lupin pula na frente e o bicho se transforma na lua cheia. Algo bem enigmático, mas ele rapidamente dá conta disso. Um belo dia o Harry vai bater um papo com o Lupin e tira dúvidas sobre o grito que ele ouviu na outra noite. E ambos acham que era a mãe do Harry, já que os dementadores mexem com o trauma das pessoas. Em outro momento, algo muito estranho acontece. A mulher que ficava no quadro, que era a porta do dormitório da Grifinória, sumiu. E o quadro foi danificado. E quando encontram ela, ela fala que foi o próprio Sirius que fez aquilo. Então ele entrou em Hogwarts. E os professores mandam todos os alunos pro salão comunal e trancam geral lá. E é lá que geral vai dormir agora. E parece que o Snape não
confia muito no Lupin não. Passa um tempinho e o Duas Portas julga seguro voltar para as aulas normais e aos dormitórios. Em uma aula do Lupin, o Lupin não aparece. E quem vem é o Snape. E ele vai ensinar logo sobre lobisomens. E de novo a Hermione se teleporta pro lado do Harry. A parada é que o lobisomem não tem controle nenhum sobre a sua transformação, nem sobre o que faz durante ela. Enquanto um animago é um bruxo que consegue se transformar em animais. Guarda essa informação. No dia seguinte tá tendo uma puta chuva, mas ninguém pensa em cancelar o jogo de quadribol do Harry. Os moleques estão tomando até raio na cabeça, mas o importante é competir, né? Harry ainda dá de cara com os dementadores no meio da parada e acaba sendo pego e caindo de uma altura muito grande. Mas o Dumbledore salva ele. Só não salvou a vassoura do moleque, né? Harry faz amizade com o Lupin e pede ajuda pra poder se proteger dos dementadores, já que parece que tá rolando perseguição nessa porra. Mas o Lupin só aceita depois das férias de inverno. E um dia o Harry tá querendo ir pra Hogsmeade, a vilazinha bruxa perto da escola, onde a escola vai fazer visita. Só que ele não pode ir por não ter assinado os papéis do responsável lá. Então a parada é ir escondido. Mas ele é pego pelos gêmeos Weasley. Só que como esses moleque gosta muito de confusão, eles dão pra ele o famoso mapa do Maroto, que mostra onde tá todo mundo no castelo e pode ajudar o Harry a sair escondido. Aí com a capa da invisibilidade ele rouba um pirulito e sai andando e foda-se. Depois disso o Ron e a Hermione estão sofrendo bullying do Malfoy, mas o Harry aparece invisível e dá o apavoro dos moleques. E o Ron se cagou todo achando que era um fantasma mesmo. Uma hora o trio encontra o ministro da magia de novo, e ao perceber que o assunto da conversa é ele, o Harry usa a capa da invisibilidade pra se infiltrar no recinto e ouvir os papos. Ele descobre muita coisa muito rápido. A parada é que os pais do Harry sabiam que o Voldemort vinha matar eles, então fugiram e se esconderam. E a única pessoa que sabia onde eles estavam era o Sirius, que era um suposto amigo do casal, e que contou pro Voldemort. Sirius também matou um outro amigo dos pais do Harry, chamado Pedro Pettigrew, de quem sobrou foi só um dedo. E a Minerva ainda vai lá e revela que o Sirius é o padrinho do Harry. O moleque depois dessa bomba já sai todo ignorante derrubando um coral de Natal bruxo, e precisa dos amigos pra consolar ele. E agora ele tá full pistola, falando que ele quer logo que o Sirius apareça pra meter bala nele. Depois das férias começa o treino do Harry. Ele vai aprender a invocar um patrono, que vai criar algo pra alimentar o dementador que ataca e manda ele embora. Mas ele precisa pensar em um momento muito feliz da vida dele pra poder invocar o feitiço. Mas quando eles vão testar com o bicho papão, o Harry fracassa, porque a memória dele não é feliz o bastante. E na segunda tentativa, ele pensa em uma memória onde os pais dele falam com ele, e ele nem sabe se é uma memória de verdade. O que importa é que funciona. Outra hora o Ron tá acusando o gato da Hermione de ter matado Perebas porque o rato desapareceu. Eles vão falar com o Hagrid e descobrem que o pai do Malfoy reclamou do acidente com o Bicuço e convenceu o conselho de que ele era perigoso. E agora o bicho vai ter que ser sacrificado. Numa noite o Harry tá dando uma bisoiada no mapa do Maroto quando encontra a porra do Pedro Pettigrew andando por aí, que de acordo com o ministro devia estar morto, né? Saindo pra investigar, o Harry fica frente a frente com ele no mapa, mas não vê ninguém passando. E quando ele percebe o Snape se aproximando, ele tenta se esconder, mas não é páreo pro emo, que tenta descobrir o que é o pergaminho ali. Mas o Harry tá abusado desse filme e manda o velho ir pra casa do caralho. Aí aparece o Lupin e tira o moleque de lá. Em privacidade, o Lupin briga com o Harry por sair por aí à noite quando tem um maluco atrás dele. E ainda por cima com o mapa do Maroto, que poderia ser muito útil pro assassino. Antes de ir, o Harry diz que viu o Pettigrew no mapa, e o professor fica encucado com isso. Depois de uma aula de clarividência, o Harry tá sozinho na sala quando ele tem um vislumbre dos Sirius numa bola de cristal. E depois a professora aparece meio possuída, fala que vai acontecer alguma merda e depois esquece de tudo que falou, só pra assustar o moleque. No dia da execução do Bicuço, os moleques estão indo ver o Hagrid e topam com o Malfoy, que tá lá pra assistir e rir da desgraça. Ele leva só uma da Hermione dos beijos, um soco dela e uma batida na pedra, só pra ficar esperto. Os moleques consolam o Hagrid e o humano mostra que encontrou o Perebas e devolve pro Ron. E do nada alguém tá com uma pedra e quebra um jarro do Hagrid, e outra na cabeça do Harry. Em seguida, o Hagrid manda os moleques embora quando o Dumbledore e o ministro chegam com o ceifador pra fazer serviço. Os moleques se escondem atrás de umas abóboras grandonas e ouvem alguma coisa no mato atrás. Então sobem o morro e acabam assistindo a execução do hipogrifo detrás de umas árvores. Mano Bicuço, que vai em paz. Nessa hora o Perebas morde o Ron e foge de novo. Quando eles conseguem pegar ele, aparece o tal do lobo que significa morte. Aí ele vai lá, sequestra o Ron e leva ele pra um buraco embaixo de um salgueiro lutador, aquela árvore que mete a porrada. Eles quase são mortos pela árvore ali. Aí a Hermione tira uma tremenda força gigantesca do cu pra poder conseguir levantar o Harry com um braço só e jogar ele certinho no buraco. Essa é a maior mentirada desse filme. O túnel leva até a Casa dos Gritos, que fica perto de Hogsmeade. Lá dentro eles encontram o Ron e eles descobrem que o lobão era um animago, e esse animago era o próprio Sirius Black, que finalmente conseguiu chegar no Harry. O moleque já parte pra cima, mas antes que consiga fazer algo, aparece o Lupin e acaba com a briga. Mas aí os manos se abraçam, revelando serem amigos. Hermione acusa o Lupin de ser um lobisomem, por isso ele some das aulas. E ele confirma. Inclusive era por isso que o Snape tava dando aula sobre isso, o moleque já tava desconfiando. E o Sirius tá muito louquinho pra matar quem ele veio matar. Mas aí que acontece o plot twist do filme. Ele não traiu os pais do Harry. Quem traiu foi o Pedro Pettigrew. Ou seja, o Sirius foi preso injustamente. Até o Snape aparece ali uma hora. Mas o Harry mete a magia nele pra desacordar o velho porque ele quer entender a porra toda. E agora outra parte da reviravolta é que o Pedro Pettigrew era outro anibruxo. E ele tava transformado na porra do Perebas. A porra do Perebas era o Pedro Pettigrew, se fingindo de rato por 12 anos. Pega esse plot twist, pega. Olha isso, ele é um rato há tanto tempo que nem consegue voltar a ser totalmente humano. Em geral cerca o maluco pra matar o traidor. Mas o Harry quer jogar ele pros dementadores, pois assim dá pra
Harry não sentar os Sirius. O grupo volta pro lado de fora das cavernas e o Harry vai atrás de conversar com os Sirius. O maluco até já abaixou um pouco da loucura. E troca um papo legal com o Harry. Inclusive convida o moleque pra morar com ele. Afinal, ele é o padrinho, né? E a casa atual do Harry não é lá muito convidativa. Mas não dá nem pra terminar o papo que a merda acontece. A galera percebe que a lua tá cheia, bem brilhante, e o Lupin é um lobisomem. Logo, não tem controle sobre as transformações. Na bagunça, o Pedro volta a ser o Perebas e mete a fuga. O Lupin se transforma nesse lobisomem anêmico aí, mete a porrada no Sirius e no Snape que apareceu aqui. Mas o Sirius volta transformado e vira briga de cachorro. Uma hora o Harry tá pra ser pego, mas aí eles escutam outro uivado de lobisomem, e o bicho vai atrás. Harry corre atrás do Sirius que saiu mancando pelo mato e encontra ele todo fudido na beira de um laguinho. Nessa hora aparecem vários dementadores no recinto pra prender o Sirius. E o patrono do Harry não é o forte bastante. Ele acaba sendo afetado também, e quando os dois estão pra morrer, aparece um patrono em forma de cervo gigante e pacas, e consegue espantar todos os dementadores. E o Harry não conseguiu ver quem que invocou a parada antes de desmaiar. O moleque já acorda no hospital falando pra Hermione que quem salvou eles foi o supostamente morto pai dele. Mas a Hermione diz que o dementador estão com o Sirius e que vão matar a qualquer momento. O Dumbledore aparece e diz que acredita nos moleques quanto ao Sirius ser inocente, e dá porrada no ferimento do Ron. Aí ele dá uma dica pra Hermione do que fazer, e revela onde tá o Sirius. Já que o Ron não pode andar, ele não vai. Então a Hermione revela que tem um colar que viaja no tempo. Assim do nada. Aqueles teleportes que ela dava no meio do filme, na verdade era ela voltando no tempo pra poder estudar mais. Nerd pra caralho, enfim. Agora eles voltam no tempo até um pouco antes da morte do Bicuço, e conseguem ver novamente a cena do porradão do Malfoy. Mas o moleque aproveita pra salvar o Bicuço. Foram eles que jogaram aquelas pedras na casa do Hagrid. Aí eles se escondem no mato quando as versões do passado deles vão pra trás dessa abóbora. E foi a Hermione que fez o barulho no mato naquela cena. Olha as peças se encaixando ao vivo. Assim que podem, eles vão lá e soltam o Bicuço, na hora certa pro Hagrid não ser culpado por ter libertado o bicho. No fio que o ceifeiro cortou, na verdade era uma abóbora. Depois disso eles vão correndo pra onde teve briga de lobo antes. Eles esperam um tempinho e o Harry afirma que era o pai dele naquela hora. E quando a galera sai, o Harry fica todo feliz de imaginar que pode ir morar com os Sirius. Quando o lobisomem vai matar o Harry e ouve o uivado, na verdade era a Hermione fazendo o som. Só que agora tem um lobisomem vindo atrás deles. E quando a coisa fica feia, o hipogrifo espanta o pidão. Eles veem os dementadores e correm pra salvar os Sirius e o Harry do passado, esperando poder ver o pai do Harry em ação. Mas não acontece nada, e o próprio Harry vai se meter e conjura o patrono numa cena que ficou bem icônica. O moleque mesmo salvou a própria vida, e por pouco não se viu fazendo isso. Depois disso, os moleques vão voando até onde tá preso o Sirius e libertam o maluco. Sem o Perebas pra provar sua culpa, o Sirius tem que voltar a ser um foragido, e por isso o Harry não pode morar com ele. Então eles se despedem numa cena bonitinha e o Sirius e o Bicuço metem voo pra longe. Então o Harry e a Hermione voltam pra onde eles estavam antes de viajar no tempo e fingem que nada aconteceu, só pra tirar com a cara do Ron. Acabou que o Lupin pediu demissão. Vazou a informação de que ele era um lobisomem e não ia ficar bonito pra ele. Então ele prefere sair logo. O Harry ainda tá triste porque o Perebas fugiu e o Sirius ainda é visto como bandido. Aí o Lupin devolve o mapa do maroto pro Harry e vai embora, pra que possa continuar a tradição de nenhum professor de defesa contra a arte das trevas dure mais de um filme. Olha só, o moleque ainda ganhou uma vassoura nova que a gente sabe bem que foi o Sirius que deu, né? Aí o moleque sai voando rápido pra cacete, que me leva a crer que esse esporte não é por treino nem habilidade, é tudo na base da melhor vassoura. Jogo pay to win pra caralho. E que maneira estranha de terminar a última cena do filme, hein? E o que tá acontecendo aqui? Beleza, vamos lá. Eu acho que dentre todos os 8 filmes, esse é amplamente considerado o melhor. E eu reconheço que tem motivo pra isso, viu? O filme é mó legal. Esse é o primeiro filme que você percebe uma boa diferença dos outros dois. Pra começar que aqui o diretor muda, né? Então toda a forma de caminhar do filme já pode ser um pouco diferente. Mas não é só isso, eu sinto um pouco mais de maturidade na parada. A história ganha um peso um pouco maior e vai pra uns lados um pouco diferente. Falando do ritmo do filme nesse ponto, os dois primeiros gastavam mais tempo na parte da escola mesmo. Tinha mais cenas de aula e do dia a dia na escola. Claro que sempre com a trama de fundo, né? Aqui rola um pouco menos disso. Todas as aulas que a gente vê estão intrinsecamente ligadas à trama e ao mistério, o que é bem legal. Não que eu não goste de cenas mais desconectas, tô só pontuando aqui. E a própria trama já fica mais pessoal pro Harry. Nos dois primeiros filmes, o Harry se coloca no meio da ação. A parada nem envolve ele de fato, mas ele se coloca lá pra investigar. O que, se você viu o vídeo sobre o segundo filme, sabe que me incomoda um pouco o moleque decidir investigar porque sim. Aqui isso não acontece, a trama tá totalmente ligada a ele. Vai acontecer as paradas ele fazendo algo ou não, e a partir disso ele começa a tomar partido. Então pra mim a introdução dele no mistério funciona bem melhor aqui. E o mistério do filme é bem legal. A ameaça do Sirius é muito bem trabalhada, e em torno disso o filme vai soltando umas pistas do que tá acontecendo de pouco em pouco, que quando você reassiste você vai pegando elas e torna tudo muito mais legal. Talvez tenha algum erro ou outro aqui, principalmente na viagem do tempo, mas à primeira vista tá tudo certo. Mais uma vez o universo continua muito legal. Aqui ele não é tão explorado assim. Ele foi bem introduzido nos outros dois filmes, e aqui a gente tem uma trama menor, né? E o filme dedica mais tempo à história principal do que ao universo em construção. E isso é bem legal, porque o universo já tá bem introduzido. O Harry se tornou um protagonista bem mais legal aqui. Nos outros filmes eu gostava dele por ele ser um moleque gente boa demais. Só que às vezes se incomoda, né? E ele também era favorecido demais pelo protagonismo. Mas aqui, além dele ser bem mais cara de pau, o que é bem legal, eu não sinto que as coisas só vão se resolvendo sozinhas. Aqui eu sinto que o que ele faz ajuda na trama. O que é interessante
bastante, né? Porque no fim, até agora é o filme que ele menos vai atrás de descobrir o que tá acontecendo. Enfim, o ponto é que ele tá melhor aqui do que nos outros filmes. A Hermione e o Rony são legais também. Não tem muita evolução deles nesse filme. Até no filme passado tinha mais, com aqueles papos de mestiço, por exemplo. Aqui eu sinto que eles ficaram mais de lado pra focar no Harry e no Sirius. Mas ainda são personagens legais. O Lupin e o Sirius são personagens legais também. O Sirius não tem muito tempo de tela, mas tem um bom carisma. Eu só acho estranho que numa cena ele tá doidinho da cabeça e 5 minutos depois ele já tá de boaça. Mas beleza, né? E o Lupin também é bem legal, a parada dele ser lobisomem, as aulas dele são bem legais também. É engraçado como os outros professores de Hogwarts ficam totalmente de lado, né? O Snape aparece bem pouco. O Dumbledore aparece pra falar alguma coisa ou outra importante de vez em quando, mas também fica de escanteio. E a Minerva teve, sei lá, uma ou duas cenas no filme todo. Tudo pra dar mais foco pra trama. No fim é aquele papo de sempre, né? Ótimas notas, uma bilheteria excelente e o filme mais aclamado de Harry Potter no geral. Em breve vai ter um vídeo sobre o Cálice de Fogo aqui. E um mini spoiler aqui pra vocês. O Batman tá naquele filme. Vocês já tiveram aquele sonho que alguém tá correndo atrás de vocês? O cara tenta correr, mas não sai do canto, boy. Que é isso, hein? Amarraram a perna do cara, foi no sonho. Oxi, sabe o que é isso, tropa? É o lençol em cima de vocês, pô. Ó, o cara tentando correr, o lençol prendendo. Eu, no meu sonho, né, boy? Eu olhei pro lado assim, tinha ninguém. Quando eu olhei de novo, 2 monstrão, tudo peludão. Era o lobisomem. Aí eu já corri, eles já correram atrás de mim, parecendo 2 cão ferozes, eu. Correndo que só o caralho no sonho e não saia do canto. E eles quase me pegando, eu. Quando me acordei, chega, dei um alívio, eu. Porra, é um cara veloz, doido. Deixei 2 lobisomens quase me pegar. Ah, foi no sonho. Que